Oi gente linda, cá estamos bem no centro da cidade e o foco hoje será este edifício maravilhoso, mas antes vamos estar aqui e vamos aproveitar um cafezinho no Starbucks, é isso mesmo, aqui mesmo na estação temos o Starbucks, porque saímos de casa a correr, não comemos e precisamos deste cafezinho. Depois queremos muito passar tudo o que é a beleza desta estação, que é tida como das estações mais belas do mundo. Fiquem desse lado, acompanhem-nos e quero vocês também a tomar o café comigo. Bora lá! Muita coisa gostosa. Obrigada. Meus amores, aqui atrás, estão a ver, já é a beleza desta estação um pouquinho para vocês. Mas vamos tomar este café com nata, vamos comer um bocadinho e vamos entrar na estação porque vocês vão achar maravilhoso. Hoje estou um bocadinho estressada porque enquanto estou aqui a aguardar o meu filho está numa cirurgia e então estou a fazer um esforço porque vamos aproveitar o tempo e já várias vezes passamos por aqui convosco e sempre dissemos que íamos gravar a estação. Pois bem, como acabei de referir ao chegar, esta estação é considerada uma das mais belas do mundo. Por isso, eu tenho a certeza que vocês valorizam a arquitetura, história, enfim, tudo isso, vão amar conhecer a estação, que está aqui bem no centro da cidade. Vamos depois passar um olhar também pelo que está aqui rodeando a nossa grandiosa estação. Mas entretanto, deixem-nos comer. Temos aqui um ambiente muito agradável, estamos bem no centro da cidade. Ali temos o teatro, a parte lateral do teatro e aqui todos estes edifícios. A Avenida da Liberdade ali ao fundo, que é uma das avenidas mais conceituadas e que também tem edifícios extraordinários. Bem, como todas as cidades de turismo, temos os tuk-tuks por todo o lado e aqui também temos. Amigos, falar em tuk-tuk, vou dizer-vos, dar a volta a Lisboa de tuk-tuk é extraordinário e se vocês não estão na cidade, saibam, vamos deixar aqui o card de uma viagem que fizemos aqui no canal, uma volta à cidade de tuk-tuk que vocês vão amar. Mas vamos agora ao que interessa, ao que nos trouxe cá, esta estação maravilhosa. Estou a reparar agora em algo incrível, para verem como o turismo aqui vem muitas vezes fazer selfies. Tínhamos aqui na fachada a estátua de Dom Sebastião e um turista subiu, agarrou-se à estátua e a estátua caiu e partiu. Fiquei contente ao chegar e ver que tinham já substituído, reparem lá, como vem a estátua é nova, a estatueta, e já foi substituída. É muito bom porque aquele espaço vazio ficava realmente inestético. Vamos entrar, no final já vos mostramos a fachada e, como viram, nós estivemos agora no Starbucks, que está aqui também com um acesso do lado
da estação. O edifício é tudo ele maravilhoso. Vamos subir lá acima para vos mostrar um pouco e deixar a parte mais bela para o final, que é realmente a fachada deste prédio. Aqui logo após o primeiro piso temos a saída lateral que dá para aqui para um espaço muito agradável. Não sei se o sol está a permitir ver. Ali aquela rua inclinada foi a que descemos de tuk-tuk há dias e que eu comentei que iríamos vir aqui. Pois bem, o prometido é devido, como sempre dizemos, e cá estamos. Esta é a parte lateral, vejam as janelas maravilhosas do edifício em si e estas portas antigas. É um edifício com estilo neo-manuelino e que durante muito tempo foi realmente especial para a cidade, ainda hoje é, mas ele tem a linha de Sintra dos comboios, mas chegou uma altura que tinha também a ida, o acesso para Paris daqui desta estação. Paris era algo charmoso, quem não considera isso ainda. A partida para Paris era também daqui. São milhares e milhares de pessoas que diariamente passam por esta gare. Como vocês veem, há muita gente a chegar a Lisboa, muita gente a descer e nós vamos na contramão. Estamos chegando aqui a mais um andar e novamente temos acesso à rua. Vou mostrar-vos um bocadinho. Reparem nestas varandas ali ao fundo de ferro, maravilhosas, e em toda esta estrutura. Ali ao fundo o Castelo de São Jorge, maravilhoso, imponente, não é? Como é natural, já há espaços que são modernizados, como por exemplo esta ponte de vidro. Repare, vocês passam a ponte para o outro lado da gare e conseguem ver lá no fundo as pessoas, porque é uma ponte de vidro e é uma ponte mais recente. Aqui também o espaço de onde os comboios chegam. Repare-se nestes pilares de colunas de ferro, maravilhoso. E tem aqui umas fachadas que eu queria mostrar-vos, mas parece que vou ter que pagar bilhete para conseguir entrar. Não é possível. São aqueles azulejos, que há uma coleção de azulejos ali ao fundo, maravilhosa, incrível, mas que não temos acesso porque não pretendemos fazer viagem. Reparem deste lado, estão a ver lá ao fundo os nossos painéis de azulejaria portuguesa, maravilhosos. Toda a estação com estes arcos estilo neo-manuelino, reparem, e nós queríamos muito mostrar, mas atenção, queríamos mostrar-vos os azulejos, pois bem, queríamos e vamos mostrar, sabem porquê? Os azulejos estão do lado de lá da gare para quem embarca e nós vamos comprar um bilhete para podermos entrar, porque vocês merecem ver todos estes azulejos, realmente são top. Reparem os pormenores aqui, ali um lampião com a flor de lis, que eu adoro. Sabem que a flor de lis tem um significado muito extraordinário e realmente ficou bonito aqui nestes gigantescos pilares da estação.
Esta linha atende especialmente Sintra e um dia lá estaremos, porque Sintra tem tanta coisa bela para compartilhar convosco, mas estamos realmente nas linhas que vão para Sintra. Está aqui, meninos, vocês merecem. Comprei um bilhete, não vou a lado nenhum, mas quero vos mostrar os azulejos, portanto, bora lá entrar aqui, porque os azulejos estão daquele lado e vocês, claro, mas absolutamente sim, merecem tudo. Portanto, compramos o bilhete e cá vamos nós mostrar os azulejos, que eles são lindos, maravilhosos e saibam vocês que fazem parte da nossa história e tudo mais. Várias linhas aqui, como eu acabei de falar, no sentido Sintra. E olha o que cá temos. Alguns painéis. Jorge Colasso. 150 anos do seu nascimento. Estação do Porto em São Bento, para que vocês tenham uma ideia. Novamente fotos de Jorge Colasso. E aqui fotos e manuscritos antiguíssimos. Estação do Porto novamente um bocadinho para vocês. Documentos antigos. E a estação maravilhosa, incrível. Umas fotos para vocês que estão aqui em exposição nesta estação. Estes azulejos magníficos. Aqui, digam, não é suprema esta estação de São Bento no Porto. Esta foto é bem antiga da estação. E já que está em exposição, vamos aproveitar e passar-vos a bilheteria, não é? Mais um painel de azulejaria portuguesa fabuloso, reparem, únicos. Estes azulejos são de facto únicos. E aqui um estúdio prévio da elaboração do azulejo que acabei de vos passar. Mais uma publicação bem antiga, uma pequena exposição que aqui temos. Temos aqui vinhos de mesa, reparem a beleza destes azulejos, com uma moldura, creio que em cerâmica em redor e o brasão de Portugal em cima. Tinha mesmo que eu comprar bilhete para vos mostrar cada uma destas. Aqui enaltecendo o café e as molduras são sempre da mesma forma. Aqui a cortiça, já vos disse, Portugal é o país que mais produz, o maior número de exportações faz no mundo. Teria que estar com um padrão aqui para enaltecer. Vinhos do Porto são conhecidos nas melhores casas, nas casas reais e nas melhores casas do mundo inteiro pela sua qualidade, pela sua história. Também aqui com um painel e outra moldura em azulejaria que diz respeito a porcelanas, vidros. Sabeis com certeza que Portugal também, no que toca a estes produtos, tem muita qualidade. E sendo nós um país à beira-mar, claro, conservas e peixe. Também as conservas portuguesas são realmente distinguidas mundo fora. E tanto que existem em Lisboa lojas de turismo, de souvenir, que vendem conservas para os turistas levarem de recordação. Resinosos, Portugal tendo uma floresta muito abundante, toca a pinhais, também tem os resinosos. Aqui temos o painel de azulejos vinhos de madeira, também conhecidos e não só conhecidos, muito valorizados pelo mundo inteiro. É realmente um dos melhores vinhos do mundo, podem crer. Frutas, Portugal também tem frutas muito deliciosas. Continuamos nos painéis.
pratas e filigranas também é típico, que são aqueles trabalhos feitos em ouro, os filigranas feitos em ouro que parecem bordados e são maravilhosos. Há aqui um painel para os sisais, sisal, de selagem e bordados. Aqui também se enquadra a Ilha da Madeira, porque aqueles bordados, muitos deles vêm e representam os bordados da Ilha da Madeira, que estão um pouco por todo o mundo e que são de altíssima qualidade. Finalizando os painéis, temos os oleaginosos, que também representam um pouco da produção em Portugal. Estamos quase no fim da gare. Valeu a pena ou não mostrar-vos estes painéis em azulejos pintados? Eu acho que valeu. Eu sou portuguesa e sempre admiro. Portanto, vocês que estão aí no Brasil, espero que gostem tanto quanto nós. Vejam a estação deste lado, com aquele grande janelão lá ao fundo, os comboios que vão partindo, que vão chegando, e vamos tentar ver do outro lado se conseguimos, porque há outro tipo de painéis. E não saiam daí, sabem porquê? Porque a parte mais bonita desta estação é a fachada. Atrevo-me a dizer-vos que a fachada desta estação é 1000 vezes mais bonita do que o interior. Mas tínhamos que mostrar o interior, não é verdade? Faz todo sentido divulgarmos na íntegra o que é a estação aqui do Rossio, que é central, que faz com que milhares e milhares de pessoas realmente possam estar em Lisboa todos os dias. Vamos então sair por aqui para irmos até à fachada, que é realmente o que nos trouxe aqui. Tudo o que vos mostrei é maravilhoso, mas a fachada é imperdível. Temos vários túneis para acessar a saída. Eu ando meio perdida porque deixei a minha mana lá em cima, mas como entrei só com um bilhete de ida, estou a tentar encontrar a saída. Portanto, já dei aqui algumas voltas. Estamos no outro piso e vocês veem que aqui ao fundo há outros azulejos, muita pintura, mas eu aqui já não consigo entrar com o bilhete que eu comprei. Por isso, vamos deixar aqui uma pitadinha só à distância. Só uma curiosidade, aqui temos também as bases, porque aqui temos o metro também, e então temos algumas lojas, alguns espaços comerciais à saída. Bom, aqui um cabeleireiro e aqui bifurca-se onde nós queremos ir para o Rossio, para a praça dos restauradores e por aí vai. Nós vamos tentar ir para este lado. Aqui temos o Hotel Avenida Palace, maravilhoso, que foi também construído na época que o Rossio, ou a estação ali do Rossio, foi construída, curiosamente pelo mesmo arquiteto, e destinava-se realmente
ter um espaço aqui para quem viajava para Paris e não só, poder ficar num espaço de bastante luxo. 1892 foi construído na mesma época. Amores, já vos falei da minha paixão pela calçada portuguesa. Pois bem, aqui, logo, mesmo em frente ao Hotel Avenida, que é ao lado da estação, temos uma homenagem a todos os homens que fizeram da calçada portuguesa uma obra de arte. Vamos virar para vocês verem. É verdadeiramente uma homenagem a todos os homens que ao longo da história fizeram imensos desenhos pelas calçadas das cidades em Portugal. E daí nasce a obra. Aqui temos ainda o edifício do Hotel Avenida Palace, mesmo contíguo à nossa estação, mas vejam os pormenores da fachada como são incríveis. E no piso térreo temos lojas muito conhecidas. Meus amores, caríssimos, estamos na parte lateral aqui da estação. Reparem a beleza destes pormenores nem manualinos, as janelas, toda esta pedra trabalhada é verdadeiramente especial. Logo aqui, a Avenida Palace. Reparem, lindo. Aqui, o brasão do Hotel 5 estrelas. Daqui conseguimos ver belo, bellissimo, como se diria em italiano, belíssimo. Isto é só um bocadinho. Charme. Vamos agora à fachada lá ao fundo, a parte lateral do Teatro Dona Maria. Mais ao fundo, em frente ao Teatro, o Rocio. E agora vamos à fachada. Vejam, belo, belíssimo. Tem um relógio lá no topo, um relógio que dá ainda mais beleza ao edifício. E reparem, estas portas são espalhadas através de selfies pelo mundo todo. Turismo do mundo inteiro leva a recordação desta porta, que são entrelaçados, que parecem, se assemelham a duas ferraduras. E ali ao fundo, entre as duas ferraduras, ou seja, as duas portas, temos a nova estatueta, uma vez que, devido ao entusiasmo de alguns turistas, uma vez Dom Sebastião, que ali estava, foi partido que alguém subiu para tirar uma selfie, um turista, e como falei no início, aconteceu a desgraça, o pior. Vejam a porta, como é lindíssima, os pormenores. E aqui temos os fadistas, a guitarra portuguesa, e aqui uma moça que representará seguramente a Amália Rodrigues. Aqui na esquina da estação, este conjunto que representa bem o que é o fado português, a alma portuguesa. Vamos ficar com uma imagem assim, mais ampla, para que vocês tenham a ideia realmente do que podemos visualizar, nos deslumbrar ao chegarmos a esta fachada. Não é à toa, são milhares e milhares de turistas que diariamente fazem questão de por cá passar. Reparem, a fachada na íntegra, o relógio lá no topo,
maravilhoso. Concordam? E a minha maninha aqui com a paciência toda à espera enquanto a gente dá a volta. Esta mulher não existe, é incrível. Mana, cheguei. Já fui lá a fundo. Queres sentar ou queres ir embora? Quero ir para um espaço aberto. Conseguiste sair bem? Aqui mesmo à saída da estação, estão a ver, tem ali os restauradores, que é maravilhoso. Mas isso é assunto para outro vídeo. Nós por hoje vamos ficar mesmo por aqui. Meus amores, ficamos então hoje por aqui. Foi um vídeo que eu já tinha pré-programado há algum tempo, mostrar-vos a fachada. Vou tirar isto para vocês, mas mostrar-vos a fachada aqui do nosso extraordinário edifício. Mas hoje realmente aproveitamos de uma forma quase que inesperada. Como eu disse no começo, o meu filho está em cirurgia. É uma cirurgia de poucas horas aos olhos, esperamos que corra tudo bem. E como em tempo de pandemia não podemos estar dentro do hospital, aproveitei e disse não, tenho que mostrar alguma coisa de Lisboa aos nossos amigos. E aqui está, estou a ver ao fundo, foi o que tivemos para hoje. Esperamos que gostem tanto como nós destes edifícios, destes pormenores. E já sabem, compartilhem o vídeo com quem gosta de Lisboa, com quem gosta de boa energia, como temos no nosso canal. Compartilhem, divulguem, porque quanto mais pessoas na família, maior energia para querermos fazer mais. E vemos por aqui em breve. Beijaço! Uau, 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 uau! Então, você está a assistir isto e que assistiu às imagens, quer saber, contem tudo. Despedi-me do vídeo, mostrei um pouquinho das imagens de Lisboa no final e quero saber quem é que assistiu, porque tenho acompanhado as nossas estatísticas para perceber o que vocês gostam mais, portanto vou pedir-vos que deixem aqui hashtag imagens do final, para saber que você faz parte desses que gostam de visualizar um pouquinho das cidades, como costumo mostrar-vos. Estamos agora aqui no café a ler um bocadinho, sim, YouTube Secrets, um livro em inglês que está a ser fantástico sobre o YouTube. Já vos mostrei a estação do Rossio, a fachada acima de tudo que é mega maravilhosa.
E agora regressamos aqui para mesmo em frente ao Hospital dos Lusíadas, que tem o nome do hospital, mas é um hospital privado, e vamos aguardar o contacto, que eles nos digam que já podemos estar com ele, que ainda hoje, se Deus permitir, ele regressa à casa. Grande beijinho a todos e fico à espera do vosso hashtag, para que eu saiba quem é que assistiu até o final. Beijo e já sabem. Subscrevam. Até à próxima e mais um beijo, porque carinhos nunca são demais. Beijos.